Olá, meus amigos e meus irmãos, tudo bem com vocês? É muito bom ter vocês aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Ao falar por parábolas, Jesus ensinava os mistérios do reino de Deus às multidões em uma linguagem bastante acessível. Através das parábolas, o Senhor chamava o povo ao arrependimento e à fé. Ele ainda exortava seus seguidores acerca da necessidade da vigilância e indicava o modo de vida que agrada a Deus. Em suas parábolas, Jesus utilizava exemplos de vida cotidiana de sua época. Várias figuras foram utilizadas por Jesus com essa finalidade. Em suas parábolas, ele falou sobre reis, servos, ricos, pobres, religiosos, marginalizados, casamentos, vida no campo, pescaria e etc. Mas, antes de continuar, vamos orar? Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo. Vamos estudar a tua palavra. Envie seu Espírito Santo, abençoe o nosso estudo. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Na Palestina antiga, os agricultores lançavam a semente de forma manual, semeando muitas vezes antes de arar o solo. Só as sementes que caíam em solo produtivo, que foram arado e cuidado, produziam a colheita. Diferentes tipos de solo representam diferentes tipos de pessoas. Todos ouvem a palavra. Vamos ler Tiago 1 e o verso 21? Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Do raiar do dia, os lavradores saíam de suas vilas para os campos e, ao entardecer, retornavam para casa. Do mesmo modo, Cristo, o semeador da verdade, saiu do lado do Pai no céu e veio para este mundo, o campo, e veio dar testemunho da verdade. Deus, em seu infinito amor pelo mundo, deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3, e verso 16. Ele prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5 e o verso 8. E nos convida a aceitar esse sacrifício de amor, a entregar-lhe totalmente a vida e a nascermos de novo em Cristo. João 3, verso 3 até o 15. Vamos ler João 18, verso 37? Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. O solo à beira do caminho é duro. Os ouvintes à beira do caminho são superficiais. E a verdade do Evangelho não tem efeito neles, conforme o dito popular. Aquilo que ouvem entra no ouvido e sai pelo outro. Não percebem que precisam de Jesus. E vindo as aves, o comeram. As aves estão sempre próximo e comem a semente. As aves aqui simbolizam Satanás, que tira a verdade do coração.
Todo cristão deve conservar puro o coração e a mente. Salmo 24, 13 e 4 e Salmo 51, o verso 10. O cristão deve evitar e rejeitar tudo que possa poluir sua mente e sua vida, levando-o a pecar. Vamos ler Filipenses 4, verso 8? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O solo rochoso, ao que tudo indica, não é solo coberto com pedras soltas, mas rochas cobertas por uma fina camada de terra, com pouca profundidade. A semente do Evangelho cai no coração dos ouvintes, representado pelo solo rochoso, encontram terra para germinar, mas com pouca profundidade. O Evangelho toca as emoções dessas pessoas que reagem a ele prontamente, mas essas impressões passam da mesma forma que as estáveis emoções que a causaram. A rocha do egoísmo impede o Evangelho de operar uma reforma na vida e todo o esforço de servir a Cristo é estorvado pelo propósito de servir ao eu. Seguindo o princípio da pureza moral, o cristão deve evitar livros, revistas, programas de rádio, televisão, internet ou qualquer outro tipo de mídia, jogos ou equipamento moderno cujo conteúdo possa poluir a mente e o coração e nos desviar de Cristo. Deve-se evitar tudo o que induza ao mal e promova a violência, desonestidade, desrespeito, adultério, pornografia, vício de toda sorte, descrença, uso de palavrões e linguagem obscena, entre outras coisas. A terra era pouca e as pedras que ficavam logo abaixo da superfície do solo absorviam o calor, tirando a umidade do solo acima dele. O calor adicional no solo, refletido pelas pedras, causou rápida germinação, mas a terra não era profunda para reter a umidade e alimentar as raízes. A germinação foi rápida, assim como a morte. O solo cheio de espinhos sufoca a semente nela plantada. No solo espinhoso, as plantas tenras não secam tão rapidamente quanto ao rochoso. Do mesmo modo, a superfície do cristão, representados pelo solo espinhoso, vai além dos ouvintes, representados pelo solo rochoso. Eles aparentemente experimentam justificação e novo nascimento, mas logo se cansou de fazer o bem. Vamos ler Gálatas 6, verso 9? E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. E não se deixam levar pelo que é perfeito, Hebreus 6 e o verso 1. Abre os ouvidos pelos prazeres deste mundo. E na busca de suas atrações, deixam de eliminar da vida as tendências e os traços de caráter que respondem à tentação. Os espinhos crescem e impedem que o trigo amadureça. O cristão não pode conformar-se aos valores comuns de um mundo profundamente corrompido pelo pecado, mas deve ser transformado pelo Espírito, renovando nossa mente
a fim de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12 e o verso 2. A quem caiu entre espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riqueza, deleites da vida, e seus frutos não chegam a amadurecer. Do mesmo modo, interesses seculares impedem que os frutos do Espírito amadureçam. Gálatas 5, versos 22 e 23. Por falta de cultivo, seca e finalmente morre. Eles não percebem que a vida do cristão consiste essencialmente no processo conhecido de santificação. Mas qual é o sentido da palavra santificação? A santificação começa por ocasião da conversão e continua através de toda a vida do crente. É o gradual desenvolvimento de um caráter semelhante a Cristo, produzido pela submissão do crente à graça de Deus. Abrange todo o momento da vida e é de importância progressiva. Significa perfeito amor, obediência e perfeita conformidade com a vontade de Deus. A aceitação de Cristo significa pautar a nossa vida pela sua palavra. Hebreus 12 e o verso 14. A santa lei deve ser o nosso padrão de procedimento e de justiça. Um caráter formado à semelhança de Cristo é o alvo a ser atingido. Efésios 4 e o verso 13. Segundo a Bíblia, o propósito da santificação é que o velho homem deixe de viver e Cristo vive nele. Vamos ler Gálatas 2, o verso 20? Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e assim mesmo se entregou por mim. A boa terra representa os que ouvem a palavra. No ser humano não habita bem nenhum. Romanos 7, verso 18. A terra é boa simplesmente porque cede diante do arado da verdade, porque responde à influência enternecedora do Espírito Santo. Deu fruto, Mateus 7, verso 16 até o 20. Isto se refere ao fruto do caráter, o fruto do Espírito manifestado exteriormente. É evidência de uma experiência cristã saudável. Mas, no coração dos ouvintes da terra boa, a resposta é permanente e eficaz. É uma vida transformada por Cristo. O cristão de Êxodo não depende das circunstâncias. Ele persevera até o fim. Mateus 24, verso 13. E recebem a palavra, aos quais crescem e produzem uma colheita abundante. Não quer você hoje aceitar a semente da verdade no seu coração e deixar que Jesus seja seu Senhor e Salvador da sua vida? Vamos orar. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo. Venha transformar nossas vidas, perdoe nossos pecados, guie-nos em sua palavra e que a semente da verdade possa crescer em nossos corações. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. E que Deus abençoe a cada um de vocês.